Fala galera, tudo bem? Hoje então nós daremos continuidade à unidade passada, que foi a unidade número 15, da apostila de redação. Nós vimos na unidade da semana passada quais eram os veículos de comunicação do tipo narrativo. Nós vimos a conceituação de tipo narrativo. Nós também vimos quais eram os meios que se utilizava para fazer a narração em um tipo narrativo. Nós vimos as suas características, que são aqueles 3 elementos básicos, que é o narrador, as personagens e o enredo. Nós vimos também a sua estruturação, então, como se estrutura um tipo narrativo. Lembrando que são 4 elementos, e quais eram esses 4 elementos? Situação inicial, conflito, clímax e desfecho. E nós vimos também a tessitura narrativa. Então, a tessitura narrativa se dava por 7 questõezinhas, que eu pedi para que vocês, quando for fazer o seu vestibular, lá no seu materialzinho de rascunho, você anote essas 7 questõezinhas e anote também os elementos, os 4 elementos de estruturação do seu texto, para que você consiga, então, ganhar tempo lá na sua prova. Dando continuidade ao conteúdo, então, após visto esses elementos, nós vamos passar hoje por mais 5 elementos. Mas, como eu disse na aula passada, são 5 elementos que compõem também o tipo narrativo, só que são secundários, ou seja, você só os entenderão a partir do momento em que você estudou aqueles outros 5 elementos dados na aula passada. Tá, mas quais são então esses 5 elementos da aula de hoje? Primeiro, foco narrativo. Nós vamos ver o conceito de foco narrativo e diferenciar narrador de autor. Segundo, nós vamos ver os tipos de narradores. Terceiro, nós vamos ver os tipos de discurso, Quarto, nós vamos ver os tipos de personagens em que o seu tipo narrativo pode conter. E quinto, nós vamos ver também, para fechar essa unidade de número 15 da apostila de redação, nós vamos ver como transformar um discurso em direto, indireto, direto livre, e se é possível fazer essa transformação ou não. E aí sim vocês estarão aptos a responder o restante das questões que faltam. Como eu disse na aula passada, vocês poderiam responder até as 3 primeiras questões com o conteúdo passado, na semana passada, e nessa aula vocês responderiam as outras 4, que aí sim vocês teriam bagagem para responder essas 4 questões. Mas vamos lá então. Dando início ao conteúdo de hoje. Pessoal, primeiramente, nós temos que nos atentar ao conceito de foco narrativo. E o que significa foco narrativo? Para deixar bem claro para vocês, se cair essa questão no seu vestibular, você já vai saber responder. Presta atenção, pode até anotar, digitar, pintar o materialzinho de apoio que eu coloquei para vocês. Presta atenção no conceito. Foco narrativo é a criação do narrador. Então você vai criar um narrador pelo autor, então é o autor que cria esse narrador, para contar a história, ou seja, para contar aquele conto que você está escrevendo, aquele determinado gênero textual do tipo narrativo. E aqui é muito importante a gente não confundir, então, narrador e autor. Vamos lá. Narrador é o porta-voz do seu conto, do seu tipo narrativo. Ele transmite a visão de mundo dentro do seu texto. Todavia, o autor pode dar as suas opiniões, também por meio de uma ou mais personagens. Então aqui, pessoal, note que o autor é quem cria o texto, o narrador é quem conta esse texto. Esse autor ele pode ser narrador? A gente vai ver isso mais para frente. Mas é importante saber fazer essa diferenciação. Autor, então, é quem vai criar o texto. Você pode ser um autor, lá no seu vestibular você vai ser um autor. E aí você pode colocar um narrador diferente, como você também poderá ser um narrador. E você deve se diferenciar desse narrador. A não ser que você seja um narrador onisciente, que a gente vai ver lá na frente que está em terceira pessoa. Mas tá. Entendendo isso então, note que o enfoque escolhido nada mais é do que o ângulo de visão por meio do qual o autor vai contar a sua história lá no seu tipo narrativo. E ele determina o ponto de vista ou o foco narrativo. Então o autor é que vai determinar qual é esse foco narrativo, esse ponto de visão. Por quê? Porque, como a gente já viu, o conceito de foco narrativo é a criação de um narrador pelo autor para contar a história.
Então, pessoal, dando continuidade, entendendo o que é o foco narrativo e sabendo que há diferenças entre autor e narrador, nós precisamos então entender os tipos de narradores existentes. Mas quero que vocês guardem que esses tipos de narrador são divididos em duas classes. E quais são essas classes? A classe de primeira pessoa e de terceira pessoa. Em primeira pessoa, nós temos nada mais nada menos que aquele tão conhecido narrador como personagem principal, ou como personagem secundário também, mas é um narrador personagem. Em terceira pessoa, nós temos dois tipos de narradores. E quais são esses dois tipos? É o narrador como mero observador dos fatos e aquele narrador que é o narrador onisciente, que todo mundo confunde com o narrador observador. Mas a gente já vai ver quais são essas diferenças. Então vamos lá. Antes da gente entrar nessas diferenças, eu só quero adiantar um pouco o conteúdo e demonstrar para vocês a diferença das personagens. Para aí sim, depois de diferenciar essas personagens, a gente voltar então na conceituação de cada tipo de narrador. Primeiramente, que são personagens então, são seres criados pelos autores, né, com características físicas e psicológicas determinadas, físicas e psicológicas próprias. Então cada personagem vai ter a sua caracterização física ou psicológica. E quais são então esses tipos de personagem? São as personagens, protagonista, que são as personagens principal do seu trama, né, do seu drama, ou do seu conto, ou de qualquer gênero do tipo narrativo que você escreve. E ao lado das personagens protagonistas, nós temos as personagens antagonistas. Essas personagens antagonistas, como o próprio nome já diz, elas são antagônicas aos personagens protagonistas. Como assim antagônicas? São aquelas personagens que são construídas na história, também são personagens principais, são construídas para destruir o papel, para destruir os planos da personagem principal, que é a protagonista da história. Então, numa novela, a gente não tem a personagem principal, que é o herói, a herói, a mocinha ou o mocinho da novela. Então, a gente também tem o vilão, que em contrapartida vai tentar quebrar as ações daquela personagem principal. Então, a gente tem as personagens que são as protagonistas e as personagens que são antagonistas. Antagonistas são aquelas personagens vilões. Dá um exemplo, então. Nazaré Tedeschi. Quem conhece aquela antiga novela lá? Nazaré Tedeschi era uma espécie de antagonista na novela. Nós temos também as personagens secundárias. Essas personagens são aquelas que não interferem necessariamente no fato do tipo narrativo, no fato do seu texto escrito ali no vestibular. Então, ela é um acessório na história. Existindo ou não existindo, a história vai acontecer. Pode modificar alguns casos? Pode modificar alguns fatos na sua história, alguns tipos de ações que é contadas na história. Sim, só que a história não deixa de existir por conta das personagens secundárias. O próprio nome já diz, não são principais, são secundárias. Então, entendendo que existem três tipos de personagem no seu tipo narrativo, que são as protagonistas, as antagonistas e os secundários, voltemos para enxergar quais são os tipos de discurso, os tipos de narradores, me desculpe. Narrador em primeira pessoa, que eu disse que tem essa classificação de primeira e terceira pessoa, né? Em primeira pessoa nós temos um tipo de narrador. Qual é esse tipo de narrador que já foi falado? Narrador como personagem. Ele pode ser como personagem principal ou como personagem secundário. A gente já vai ver as diferenças. Então vamos lá. Aí eu peço para que vocês olhem na apostila também, no materialzinho de apoio que eu coloquei aqui para vocês. Um bom exemplo são aquelas narrativas que começam com: meu nome é fulano de tal e eu nasci numa família de mercadores em tal lugar. Aqui, pessoal, note que esse personagem, esse tipo, né, de narrador-personagem, ele entra na história, ele participa dos fatos, ele participa da ação e conta, como mero participante ali daquele determinado conto que você está escrevendo, ele vai contar o determinado tipo de texto, vai contar a história para o determinado leitor. Então ele vai participar dos fatos, ele vai participar das ações, ele vai participar da trama em que você esteja escrevendo. Por isso que ele é narrador, personagem. Ele conta tudo em primeira pessoa. Como eu coloquei ali entre aspas no materialzinho, né, a forma de escrita. Meu nome é fulano de tal, meu nome é Vitor, por exemplo, e eu nasci em uma família de mercadores em tal lugar. Então note que a gente vai escrever um tipo textual, vai escrever um conto, vai escrever uma fábula
né, respeitando a estruturação, respeitando a tessitura que foi vista na aula passada, dentro do tipo de narrador-personagem que está em primeira pessoa. E note que na aula passada, na tessitura, a gente viu na questão de número 5 que você deveria responder se seria em primeira ou em terceira pessoa. E aqui já vem a sua resposta. Você vai responder a questão de número 5, lá da tessitura narrativa, respondendo se você vai utilizar o narrador como personagem, sendo o personagem principal ou secundário da tua história, ou o narrador em terceira pessoa, como mero observador dos fatos, ou utilizando-se de uma narração onisciente. Tá. Entendendo então o tipo de narrador em primeira pessoa, que é o narrador-personagem, e aqui, pessoal, só mais um detalhe, uma curiosidade. Narrador-personagem como personagem principal, ele vai contar toda a história, ele vai participar de todos os fatos, porque ele é o principal. Já o secundário não. O secundário vai contar apenas aquilo que ele vivenciou, aquilo que lhe foi proporcionado, que os fatos lhe foram proporcionados ali naquele determinado conto. Então ele não vai participar de todas as ações. Por isso é que ele é um personagem secundário. Ele não é importante para a história. A história aconteceria sem ele. Mas isso não quer dizer que ele não possa narrar os fatos. Por isso é que ele é um narrador-personagem secundário. Mas vamos lá. Agora a segunda classe de tipos de narradores, que é narradores em terceira pessoa. Nós temos narrador como mero observador dos fatos e narrador onisciente. Narrador como mero observador dos fatos. Ele narra os acontecimentos em terceira pessoa. Então, mais uma vez, narra os acontecimentos em terceira pessoa como alguém que está observando o que acontece, mas não sabe de nada além daquilo que ele vê. E não pode fazer nada para mudar o acontecimento. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que ele é aquela pessoa que fica de longe, observa os fatos, analisa a história e conta pra gente. Mas ele não conhece os personagens, ele não sabe as características psicológicas das personagens, ele não sabe o que desencadeou a determinada trama, ele não sabe o que levou a acontecer determinados fatos e por que resultou aquelas consequências. Ele sabe apenas aquilo que ele viu. Por isso é que ele é mero observador dos fatos. Entendeu? Então ele vai contar aquilo pra gente que ele vê. Então, narrador em terceira pessoa. Você vai narrar o seu conto lá no seu vestibular em terceira pessoa, mas utilizando desse meio de narrador como observador, apenas contando aquilo que a pessoa vê. Apenas contando aquilo que o próprio narrador enxerga dentro do tipo narrativo cobrado ali para você na sua prova. E detalhe, nos exercícios ali, pessoal, você vai ver vários exemplos com relação a esse tipo de narração. Por isso que eu pedi para vocês não fazer aula na semana passada, mas sim nas aulas de hoje. Já o narrador onisciente, ele é aquele tipo de narrador que vai misturar os outros dois tipos. Como assim eu vou misturar? Como assim? Eu vou misturar a primeira pessoa com a terceira pessoa no meu texto? Quase isso. Vamos lá, eu vou te explicar melhor, mais detalhadamente. Esse narrador como narrador onisciente, né? Ele vai fazer pequenas intromissões, pequenos pitacos no seu tipo narrativo. Então você vai contar o seu texto em terceira pessoa, então você vai escrever lá o seu tipo narrativo em terceira pessoa no seu vestibular. Só que o narrador onisciente ele pode dar pitacos no texto, então ele vai aparecer de vez em quando em primeira pessoa. Olha como eu coloquei ele no materialzinho de apoio pra gente. Ó. Narrador onisciente ele penetra nas intimidades das personagens, não revela somente os fatos, né, tudo aquilo que ele enxerga, mas todo o mundo das personagens. Então olha a diferença do narrador onisciente para o narrador observador. Ele não só observa os fatos, mas ele conhece todos os fatos, ele participou de todos os fatos, ele conhece as características físicas e psicológicas de cada personagem que participa da história e por isso ele pode dar pitaco. Então você vai escrever o seu texto em terceira pessoa, só que vai dar os pitacos como narrador em primeira pessoa. Então, ele sabe de tudo sobre todas as personagens e sobre todos os elementos daquele mundo. E como se o próprio autor daquela narrativa estivesse se inserindo dentro da história apenas como uma voz que tudo sabe. Justamente porque ele criou tudo ali. Então é natural entender como tudo funciona. Então esse narrador onisciente, como ele criou toda aquela história, então o autor pode ser o narrador onisciente, né? Como ele criou aquele conto, você criou esse conto como narrador onisciente, você pode dar a sua opinião em primeira pessoa dentro do seu texto, que está escrito em terceira pessoa. Então, pessoal, entendido o conceito de foco narrativo, sabendo diferenciar narrador de autor
vistos os 3 tipos de narradores existentes, que são divididas em 2 classes, de primeira pessoa e terceira pessoa, também entendido que existem 3 tipos de personagens, que é protagonista, antagonistas e personagens secundários, vamos para o final da aula, que é entender quais são os tipos de discursos e se eles podem ser transformados em discursos contrários ao que estão expostos ali pra gente. Vamos lá. Pessoal, primeiramente, temos que ter em mente que existem 3 tipos de discurso. Quais são esses 3 tipos? Discurso direto, indireto e indireto livre, como consta ali no materialzinho para vocês. Discurso nada mais é do que a maneira como as falas das personagens no seu tipo narrativo é transcrito para o narrador, é transcrito pelo narrador, né? Então é transcrito para o leitor. Então você tem 3 tipos de transcrever essas falas para o seu leitor quando você é o autor ou o narrador do seu tipo narrativo. E quais são esses 3 tipos de transcrição de fala? Primeiro tipo, que é o tipo direto. Você vai colocar exatamente a fala da personagem. Então a personagem participa do seu conto, a personagem participa do seu tipo narrativo. O narrador não interfere na fala da personagem. Exemplos de onde aparece esse tipo direto de discurso? Em textos onde constam diálogos ou monólogos. Ah, não entendi. Dá mais um exemplo. Quem já leu O Pagador de Promessas, que o próprio vestibular da UEL já cobrou, é um texto onde aparece, onde tem, né, o texto é criado por discurso direto. Então você vê que há as falas dos autores, e nessas falas, né, das personagens, me desculpe, e nessas falas, elas contêm elementos específicos para demonstrar que o discurso é direto. E aqui eu vou dar uma dica. Lá no seu vestibular, se chegar na hora da sua prova e te perguntar assim, identifique o tipo de discurso, como que você vai fazer isso? Você já sabe, discurso direto. A gente tem que identificar a fala das personagens ou do autor. Como que eu identifico essa fala? Simples. Existem elementos caracterizadores dela. Quais são esses elementos? São algumas pontuações específicas. Então, se você viu lá que existe uma coisa na fala que se chama verbo dicende, o que é verbo dicende? É aquele verbo que explica, explicita que a personagem vai vir logo na sequência falando alguma coisa. Me dá um exemplo que eu não entendi o que é verbo dicende. Respondeu, explicitou, falou. Quando você coloca assim, fulano de tal falou, 2 pontos, travessão, isso é errado. Então você já sabe que o discurso é direto. Por quê? Porque a gente tem os elementos de pontuação da fala, que são os 2 pontos e o travessão, para indicar que vem uma fala direta ali, né? E a gente tem o verbo dicende, que caracteriza que alguém vai vir com um discurso direto ali na fala. Esse verbo dicende a gente vai ver mais embaixo, que é respondeu, falou, disse, demonstrou, explicitou. Então, são espécies de verbo dicende. E aqui fica a dica, não vai te perguntar o que é verbo dicende no vestibular. Eu só estou te falando isso para que você saiba identificar um discurso direto. Já um discurso indireto é aquele proporcionado pelo próprio narrador. Então, é o narrador que vai contar a história por meio do discurso indireto. Ele vai utilizar, então, da terceira pessoa da fala e não mais da primeira pessoa, como no discurso direto, né? Lá no discurso indireto ele vai utilizar da terceira pessoa e vai apresentar as falas das personagens de forma indireta, em terceira pessoa. Então ele vai escrever assim pra gente, ó. Já a personagem fulana de tal disse que isto é errado. Todavia, a personagem tal não concordara com ela. Então, note que ele apresenta as falas. Não é a personagem que chega ali no seu conto e fala. O próprio narrador vai apresentar as falas no discurso indireto. Então, quais são os elementos caracterizadores? Terceira pessoa e orações subordinadas. Guardem isso. Já o discurso indireto livre, ele pode ser a mistura dos dois. Ele é um tipo híbrido. Você vai pegar tanto o discurso direto quanto o discurso indireto e misturar para criar um indireto livre. Nossa, confuso? Não, não é confuso. Espera só um pouquinho. Ó. A gente fala que a personagem se insere sutilmente no discurso do narrador. Então, você vai pegar esse tipo de discurso indireto, ou indireto livre, né? Me desculpa, e colocar dentro dos pitacos que ele dá, você vai colocar algumas falas das personagens. Então você vai escrever todo o seu texto em terceira pessoa, e aí de vez em quando vai aparecer uma falinha ali em primeira pessoa. Esses são, como a gente viu lá em cima, os pitacos dados pelo personagem, pelo narrador onisciente,
das próprias falas das personagens. Vai ter exemplo ali embaixo para a gente ver depois, pessoal. Agora, para finalizar então o conteúdo de hoje, nós precisamos ver como transformar esses discursos em direto para indireto ou ao vice-versa, né? Ou indireto para direto. Existem formas, diferentes formas de fazer isso, diferentes maneiras? Existem. Então, quando criamos uma narração, podemos reconstituir as falas das personagens utilizando diferentes estruturas de discursos. Então, como nós fazemos isso? A gente já viu que o discurso direto utiliza-se de primeira pessoa, discurso indireto de terceira pessoa. Você pode fazer essa troca, transformar o discurso direto em discurso indireto? Pode. Pode fazer o contrário também? Também pode. Olha lá. Discurso direto, primeira pessoa. Então a gente já sabe que existem elementos caracterizadores. 2 pontos, travessão, fala direta, verbo dicente. E olha lá no exemplozinho da apostila para ficar claro isso daí. Ela respondeu, 2 pontos, comprei um lindo vestido. Como que eu passo isso para o discurso indireto? A gente vai pegar essa fala de primeira pessoa e jogar para a terceira pessoa. Jogando para a terceira pessoa, a gente vai subordinar essa oração, e aí vocês já viram no conteúdo lá da aula de gramática como fazer essas orações subordinadas, como identificar os elementos caracterizadores das orações subordinadas. Você vai pegar essa oração de primeira pessoa e transformar em terceira pessoa. E como fica isso então? Se a gente viu que lá no discurso direto ela respondeu, 2 pontos, que comprei um lindo vestido, vai ficar no discurso indireto. Ela respondeu que comprara um lindo vestido. Note que aqui a gente não tem mais os elementos caracterizadores do discurso direto. A gente não tem mais os 2 pontos, a gente não tem mais o travessão, a gente não tem mais o verbo dicente. A gente tem um elemento ali que vai fazer essa junção da oração principal com a oração secundária. E qual é esse elemento ali no discurso indireto de terceira pessoa? É o elemento que, ali se você olhar na frase. Então ela respondeu a uma oração. A segunda oração é comprar um lindo vestido. E esse elemento que vai juntar a primeira oração com a segunda oração. Vai juntar a oração principal com a oração secundária. Por isso que é importante você visualizar isso que eu estou te falando ali no materialzinho de apoio e não apenas escutar. Porque se você somente escutar, você não vai entender o que eu estou falando. Agora, você olhando para os exemplos ali, vai ficar muito claro. E lembrando que, caso surja dúvidas aí na sua cabeça enquanto você esteja vendo essa aula, comente embaixo do vídeo ali, manda pra gente no WhatsApp, manda pra gente no e-mail da redação que eu coloquei ali disposto para vocês em cima do vídeo, que nós vamos buscar responder, vamos buscar sanar essas dúvidas. Para finalizar então, quero fazer apenas uma observação. Primeiro, o discurso direto requer pontuações específicas, é importante frisar isso. Segundo, o discurso indireto não utiliza dessas pontuações específicas, mas é escrito em terceira pessoa, com elementos de subordinação de uma oração. E se você não entendeu como se caracteriza uma oração subordinada, peço com muita gentileza que você busque um professor de gramática lá do cursinho e que eles te expliquem, busquem sanar, busquem resolver esse conteúdo com você, tá bom? Porque você sabendo identificar esse tipo de oração, você vai ganhar muito tempo na sua redação na hora que te pedirem para, numa questão de segunda fase de português, te pedirem para transformar um discurso direto em indireto. E você vai ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças, é muito fácil. É só saber tirar esses elementos caracterizadores do discurso direto e realocar a sua oração ali em terceira pessoa de forma subordinada. Beleza? Detalhe, pessoal, outra observação. O tempo verbal no discurso indireto, ele é muito importante, porque ele sempre será no passado, né, em relação ao tempo verbal do discurso direto. Então, no discurso indireto, o tempo verbal sempre será no passado, quando você vai transformar o discurso direto para o discurso indireto. Entendeu? Note que no materialzinho então, de apoio, ali eu coloquei embaixo, para finalizar e começar os exercícios, a conceituação de enredo, que a gente viu lá na unidade passada, a conceituação de espaço e a conceituação de tempo, para que não fique dúvidas na sua cabeça quando você for tecer, né? Quando você for estudar a tessitura narrativa no seu tipo narrativo. Então, só lendo ali para lembrá-los, para relembrá-los o que eu disse na aula passada. Enredo é a sequência de fatos, podendo ser linear ou alinear. Linear é quando você segue uma ordem cronológica de acontecimentos e alinear é quando você segue uma ordem psicológica.
Se você não lembra como se dá essas duas significações, peço para que você volte no conteúdo da semana passada, porque lá a gente passou uns 4, 5 minutos tratando só esses conceitos. Espaço é o local em que os acontecimentos são narrados e onde eles se desenrolam. Então pode haver mais de um espaço, porque a sua história pode se passar em mais de um local. E tempo é o elemento que decide tudo. Ele pode vir de forma cronológica, como a gente já viu, que é o tempo exterior, né, contados em dias, meses, anos, minutos, segundos, horas. E obedece o relógio, né, como eu acabei de falar, e determina que a ação e o espaço também sejam exteriores, também obedeçam esse relógio. E esse tempo pode ser também psicológico. Então ele é um tempo interior, ele se passa no consciente ou subconsciente de uma ou mais personagens, ou no consciente ou subconsciente do próprio narrador ou do autor, se ele for narrador onisciente. Então, retomando aqui, nós vimos hoje a diferenciação de autor e narrador, isso mesmo. Nós vimos a conceituação de foco narrativo. Nós vimos os 3 tipos de personagem, que é protagonista, antagonistas e personagens secundários. Nós vimos os 3 tipos de narradores, que é narrador que são divididos em 2 classes, de primeira pessoa e terceira pessoa. Sendo de primeira pessoa, narrador personagem, podendo ser personagem principal, personagem secundário. E na segunda classe, que é narrador de terceira pessoa, nós vimos que são os narradores oniscientes e os narradores observadores, que são aqueles que observam os fatos. No final da aula, nós vimos então que existem 3 tipos de discurso. Esses discursos podem ser direto, indireto, indireto, livre. E nós vimos que há elementos, que há forma de transformar o discurso direto em indireto e vice-versa. E no final eu retomei as conceituações de enredo, tempo e espaço com vocês. Pessoal, era isso que eu gostaria de passar para vocês. Agora eu preciso dar 2 recados muito importantes. Primeiro recado: as redações. A partir dessa aula, nós passaremos a corrigir redações, mas não são todas e quaisquer redações que você envie para a gente. Nós vamos corrigir as propostas que nós vamos passar para vocês. E detalhe, a primeira proposta já foi passada. Se você está vendo essa aula agora, se você está vendo o que eu estou te falando agora, note que lá na unidade 14, a professora Júlia passou 2 propostas para vocês de resposta interpretativa e resposta argumentativa da banca da UEM. Nós vamos trabalhar com uma primeira proposta de correção, essas duas redações passadas pela professora Júlia, que é a resposta interpretativa e a resposta argumentativa. Então, vocês farão essas 2 propostas, vocês mandarão para a gente no e-mail que eu disponibilizei em cima desse vídeo, lá no lembretezinho, no nosso Classroom, eu disponibilizei um e-mail para que vocês mandem, e mandando para a gente essas propostas, nós temos ali de 15 a 25 dias para corrigi-las. Por que de 15 a 25 dias para te devolver corrigidas? Porque vai chegar bastante redação ali para a gente, nós vamos ter bastante trabalho corrigindo essas redações e a gente pede um prazo para que nós possamos fazer uma correção boa, para que nós possamos fazer uma correção séria para vocês. Então, mandem as redações, não deixem de participar, porque agora é o momento de produzir. Nós já passamos por diversos conteúdos, então, a partir desse momento, nós começamos a colocar tudo que foi visto, desde a unidade 1 até essa unidade, até as próximas unidades que nós passaremos, nós passaremos a colocar em prática todo esse conteúdo. Segundo recado, vocês podem notar ali que no Classroom, a unidade número 13, ela não consta ali para vocês, ou consta com erro, com o mesmo título da unidade 14. Então vocês devem estar se perguntando, a unidade 13 e a unidade 14 são as mesmas? Não são. Ocorreu um erro de gravação na unidade 13. E o que nós faremos então para sanar esse erro? Lá na unidade 20, nós vamos passar um texto que se chama texto instrucional. Então a gente vai passar em um único vídeo esse texto instrucional, porque ele é muito facinho, ele é bem rápido de ser trabalhado. E logo na sequência, na semana seguinte, a gente vai passar o conteúdo da unidade 13. Qual é esse conteúdo da unidade 13 que ainda não foi disponibilizado para vocês? É o conteúdo de charge, tira e gráfico. Por que a gente optou para aplicar essa unidade 13 só lá na frente para vocês? Porque esse conteúdo é muito importante para que vocês utilizem no Enem, para que vocês utilizem em análise interpretativa de questões do seu vestibular, para que você utilize na UEL,
Então a gente deixou para passar mais perto do vestibular, porque assim vocês estarão com o conteúdo mais fresco na cabeça. Então, pessoal, era isso que eu gostaria de falar para vocês. Peço para aqueles que estão assistindo o vídeo até agora, produzam as redações, mandem para a gente, porque a gente vai começar a corrigir, e é bom essa correção, é bom vocês terem esse retorno das produções textuais de vocês, porque somente assim vocês vão ver se estão evoluindo ou não, e vão melhorar naquilo que vocês têm hoje em dificuldade nas produções textuais. Então, pessoal, no mais é isso. Forte abraço e espero que todos estejam acompanhando o conteúdo até aqui.